Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Direito Eleitoral. Eu sou o professor Marcelo Aguiar e convido vocês a virem comigo na nossa quarta aula com o tema Ações Eleitorais. Bom pessoal, já vemos aí, nós já estamos analisando a questão dos recursos eleitorais há algumas aulas, né? Analisamos primeiramente os recursos cíveis e a partir de agora, né, nessa aula de hoje, pessoal, vamos analisar os recursos criminais. Tá? Recursos criminais, pessoal, que basicamente aí são recursos que possuem as mesmas regras lá dos recursos cíveis, as mesmas regras que são trazidas ali pelo direito eleitoral, pelo Código Eleitoral, por legislação esparsa, tá? Só que são recursos aplicáveis à matéria eminentemente criminal dentro da seara eleitoral, ok? Aplicação subsidiária nós teremos aí do Código de Processo Penal. Essa autorização para esse uso nós temos lá no artigo 364 do Código Eleitoral. Chamo a atenção a vocês para esse dispositivo, artigo 364 do Código Eleitoral, já que eu vou utilizar bastante, vou chamar muita atenção de vocês para esse artigo do Código Eleitoral, uma vez que é ele que vai nos autorizar, como eu disse a vocês, a utilizar supletivamente e de forma subsidiária o Código de Processo Eleitoral no que se refere à matéria criminal, ok? Todas as infrações aqui são infrações eminentemente, são infrações penais de ação penal pública, né? E alguns desses recursos vão possuir aí o efeito devolutivo, conforme o comando lá do artigo 257 do Código Eleitoral, né? No entanto, alguns outros terão efeito suspensivo, isso a gente vai ver no decorrer da aula. Só peço a atenção de vocês, pessoal, bastante atenção, atenção detida, porque nós vamos repetir muitas coisas daquilo que nós já vimos nos recursos cíveis. No entanto, teremos algumas pequenas alterações, algumas pequenas inferências nesses recursos criminais que nós vamos olhar hoje, até porque, como eu já disse para vocês, são recursos voltados para a matéria criminal, então teremos aí pequenas diferenças, mas muitas semelhanças. Portanto, peço desculpas a vocês pela repetição de boa parte da matéria, no entanto, é necessária essa repetição para que vocês entendam também a matéria criminal aplicada ao direito eleitoral. Ok? Recursos criminais, pessoal, eles podem ser interpostos em todas as instâncias do direito eleitoral, a depender, obviamente, da matéria que será tratada, né? Desde lá dos juízes eleitorais, chegando até o STF. E uma observação bastante interessante que eu trago para vocês é que, no caso da Defensoria Pública, pessoal, a lei dá autorização à Defensoria Pública para que ela tenha prazo recursal em dobro. Onde que nós vamos encontrar isso? Lei 1060 de 50, artigo 5º, parágrafo 5º, pessoal. Artigo 5º, parágrafo 5º, isso é uma redação que foi trazida aí em 1989 pela Lei 7871, tá? Que fez a inserção deste dispositivo, deste artigo, ou melhor, deste parágrafo no artigo 5º da Lei 1060 de 50, permitindo com que o defensor público tivesse prazo em dobro para recorrer. No entanto, pessoal, atenção aqui, tá? Ministério Público não terá prazo em dobro para recurso, portanto, não iremos aplicar a regra do artigo 180 do CPC em direito eleitoral. Prazo em dobro para recorrer só ficará a cargo da Defensoria Pública, ok? Entrando nos recursos criminais propriamente ditos, pessoal, vamos analisar primeiramente o recurso eleitoral criminal, ok? Em relação à legitimidade, vocês vão observar que praticamente todos os recursos aqui de matéria criminal eleitoral vão ter basicamente a mesma legitimidade. Praticamente todos eles, ok? Então, começando aqui pelo recurso eleitoral criminal, ele é um recurso cuja legitimidade estará a cargo do candidato, do Ministério Público Eleitoral, seja ele custos legis, né, ou esteja ele fazendo parte da ação. Também tem legitimidade no polo ativo o eleitor,
e os demais sujeitos ativos ou demais interessados, né, aquelas pessoas, demais pessoas que tiverem interesse recursal na questão, seja pela situação da condenação ou pela absolvição em relação à mudança de fundamentação. Prazo para interposição é de 10 dias, prazo contado a partir da publicação daquela decisão judicial de primeira instância. Opa, peraí, professor, mas o senhor disse para a gente que aqui no direito eleitoral a gente vai utilizar sempre aí aquele prazo de 3 dias, é o prazo relativo ao princípio da celeridade. Como é que funciona isso, professor? Peraí, pessoal, vamos devagar. Dentro de instantes eu vou dizer para vocês o motivo pelo qual estamos considerando 10 dias, ok? Para interposição. Mas por enquanto vamos guardar essa informação. 10 dias de prazo para interposição do recurso eleitoral criminal. Tá? É um recurso que o objeto dele serão as decisões finais de condenação ou de absolvição vindas dos juízes eleitorais. Terá ele o efeito suspensivo, pessoal. Atenção, ok? Efeito suspensivo, diferente daquilo que a gente normalmente conhece lá nos recursos cíveis, né? Em função do princípio ou da presunção de inocência do acusado. A competência para o julgamento estará a cargo dos TREs, possui a natureza jurídica de recurso e é um recurso que também é conhecido como apelação eleitoral criminal. Pessoal, aqui é uma questão de nomenclatura tão somente. Tanto faz chamar de recurso eleitoral criminal, criminal eleitoral, como apelação criminal eleitoral, ok? Estou trazendo para vocês nomenclaturas para que vocês também tenham conhecimento e saibam que é exatamente o mesmo recurso, independente da forma como se chama. Tá? Existe a exceção aí do artigo 257, né, entre os recursos eleitorais criminais, e aí estamos falando em relação à questão do efeito, né, efeito que aqui vemos que é o efeito suspensivo, e em relação a esse efeito, pessoal, também vimos que o Código Eleitoral trouxe ali meio que uma conjunção dos artigos 362 e 364 e de forma implícita trouxe o efeito suspensivo quando se tratar de decisões condenatórias ou absolutórias lá dos juízes eleitorais. Pessoal, em relação a esse artigo, especialmente ao artigo 362, atenção para vocês, a atenção de vocês, e gostaria que vocês acompanhassem comigo a letra de lei. Eu trouxe para vocês para que vocês tenham ideia em relação à questão do prazo, tá? Artigo 362 lá do Código Eleitoral, ele diz o seguinte: das decisões finais de condenação ou absolvição, cabe recurso para o Tribunal Regional a ser interposto no prazo de 10 dias, pessoal. Prazo de 10 dias. E exatamente por isso eu falei para vocês sobre esse prazo de 10 dias para a interposição, porque a lei aqui é expressa ao tratar do prazo de interposição para esse tipo de recurso. Isso acaba, por sua vez, excluindo a aplicação lá do artigo 258 do Código Eleitoral. O que diz o artigo 258? É aquele artigo que fala sobre o prazo de 3 dias. Né? Ele diz assim, olha, sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em 3 dias da publicação do ato, resolução ou despacho. Tá? Só que ele disse aqui, ó, sempre que a lei não fixar prazo especial, e aqui nós temos a fixação do prazo especial por parte da legislação específica aqui, no nosso caso é o Código Eleitoral. Entenderam agora, pessoal? Então, por isso temos aqui o prazo de interposição de 10 dias, ok? O recurso ele deve ser recebido no seu duplo efeito. No entanto, pessoal, ele não será recebido no efeito suspensivo caso ele se enquadre lá naquela situação do artigo 598 do Código de Processo Penal, que é o artigo ou dispositivo específico, né, que mostra que quando o apelante for assistente de acusação, lá naqueles casos de crimes, né, relativos ao tribunal do júri, o recurso ele não vai ser recebido no efeito suspensivo, ok? Então temos aí essa exceção, essa barreira, por assim dizer, do artigo 598
somente ao efeito suspensivo, caso o apelante ele seja também assistente de acusação lá no tribunal do júri. Tá? Também não vamos ter aqui a aplicação do parágrafo 7º do artigo 267 do Código Eleitoral, tendo em vista que aqui não se fala em juízo de retratação, pessoal. Ok? Então aqui novamente também em relação ao juízo de retratação não teremos aplicação do Código de Processo Penal. Tá? Pessoal, nosso próximo recurso será a revisão criminal. Tá? Revisão criminal, quem vai ter legitimidade para ela, diferente da maioria dos recursos, vai ser tão somente legitimado aquele candidato ou aquela pessoa que foi acusada, que foi condenada, né? Ou, na falta dessa pessoa, o seu procurador, né? Desde que ele esteja legalmente apto para exercer esta função. Tá? O artigo 622 lá do Código de Processo Penal nos mostra que não existe prazo para a interposição deste tipo de recurso, não existe prazo para a interposição da revisão criminal. Inclusive, eu gostaria de ler ele para vocês, para que vocês tenham uma ideia. Ele diz assim, olha, a revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Portanto, por aplicação, lá utilizando novamente o artigo 364 do Código Eleitoral, nós vamos aplicar subsidiariamente, supletivamente, o Código de Processo Penal, né? E aqui, nesse caso relativo à interposição, iremos entender que a revisão criminal eleitoral, de matéria eleitoral, ela poderá ser imposta a qualquer tempo, independente do tempo a que se refere, seja antes ou depois da pena, ok? O objeto dessa revisão criminal, pessoal, são as decisões condenatórias contrárias à lei ou aos autos, as decisões que são fundadas em documentos falsos, em depoimentos falsos, aquelas situações onde houver prova da inocência daquela pessoa que foi condenada, situações onde surgirem novas provas a respeito do suposto crime que foi cometido por daquele condenado, ou mesmo alguma situação que venha permitir aí a diminuição ou a redução da pena, conforme nos traz lá a letra do artigo 621 do Código de Processo Penal. Efeito desse recurso é devolutivo, no entanto, existe aí a exceção para o efeito devolutivo na revisão criminal, que seria nos casos onde houver determinação contrária ao efeito devolutivo, caso esteja presente algum tipo de constrangimento relativo à liberdade ou do acusado em si, né? A competência para esse julgamento vai estar a cargo dos TREs e do Tribunal Superior Eleitoral. No entanto, pessoal, atenção aqui, olha, é um recurso que não tem natureza jurídica de recurso, ok? Mas, professor, como que é isso? Você está falando sobre recursos aqui para nós e o senhor traz aí algo que não é um recurso que não é recurso? Né? Pessoal, não é bem assim. Aqui nós estamos falando sobre a esfera penal, a esfera criminal dentro do direito eleitoral, ok? E essa ação ela vai estar dentro dessa esfera, vai estar dentro dessa órbita. Então, por isso estamos tratando dela como recurso. Mas, na realidade, ela vai se tratar tão somente de uma ação desconstitutiva, de um ato jurídico desconstitutivo que visa buscar a verdade em função da presunção de inocência do acusado. Tá? Ela deve ser ajuizada no tribunal, onde o recurso foi esgotado ou onde o recurso nem sequer chegou a ser ajuizado. E para que vocês entendam bem isso, eu trago um pequeno exemplo, bem rápido e bem simples, que vai fazer com que vocês entendam essa situação. Se, por exemplo, a gente tem uma reclamação, ou melhor, uma revisão criminal ajuizada lá no Tribunal Regional Eleitoral e o tribunal ele julgou improcedente essa revisão, o que nós vamos fazer? Vamos tentar fazer com que essa decisão ela suba para o TSE através de um recurso especial, ok? Então, caso o tribunal julgue procedente a revisão criminal, existem algumas hipóteses aí que podem vir a ocorrer, algumas situações. Tá? Quais seriam essas situações? Aquela revisão criminal pode fazer com que o acusado ele seja absolvido,
pode fazer com que seja alterada a classificação do crime que foi imputado aquele condenado ou aquele acusado, pode fazer com que a pena seja modificada e até mesmo pode fazer com que o processo seja anulado. No entanto, eu deixo para vocês como observação que, mesmo que algum juiz entenda que aquela pena tem que ser aumentada, a pena não vai poder ser aumentada através da revisão criminal, pessoal. Somente poderá acontecer todas essas 4 hipóteses que nós verificamos aqui acima, ok? A absolvição, ela vai fazer com que os direitos que foram perdidos, né, por parte daquele acusado, eles voltem a ser restabelecidos. Isso, obviamente, que nós já sabemos que o cidadão ou o indivíduo que possui uma condenação criminal, ele acaba por perder ou ter suspensos aí diversos dos seus direitos. Ele vai ter a requisição desses direitos, né, no momento em que essa revisão criminal for julgada procedente a favor dele, e ele poderá, inclusive, pessoal, eventualmente até mesmo pleitear uma indenização por parte do Estado, caso ele considere que foi julgado indevidamente, ou que ele cometeu-se alguma injustiça no julgamento daquela pessoa, ok? Nosso próximo recurso serão os embargos infringentes. Também é a mesma legitimidade que nós vimos lá no nosso primeiro recurso nessa aula, né? Legitimidade a cargo do candidato, Ministério Público Eleitoral, independente da face que ele esteja assumindo aí no processo, o eleitor e terceiros também que tenham interesse recursal na situação. Prazo para interposição será aquele prazo comum que nós já conhecemos de 3 dias. Não vamos utilizar aqui supletivamente o Código de Processo Penal com aquele prazo de 10 dias. Vamos utilizar sim o prazo de 3 dias em função do princípio da celeridade do direito eleitoral, já que a lei não nos traz aí um outro prazo específico para os embargos infringentes, ok? É cabível quando houver uma decisão desfavorável ao réu, desde que essa decisão desfavorável não seja uma decisão unânime. O seu efeito, né, ele vai ser recebido com efeito suspensivo também em função do princípio da inocência do acusado. A competência estará a cargo dos TREs e do TSE. Possui natureza jurídica de recurso, até mesmo porque vamos utilizar mais uma vez lá o artigo 3.000 do Código Eleitoral para poder utilizar supletivamente aí o Código de Processo Penal. E a observação bastante importante que eu trago para vocês, pessoal, em relação aos embargos infringentes, e aqui nós temos aí uma pequena diferença em relação aos demais recursos criminais, é que a jurisprudência dominante, até alguns anos atrás, ela ainda não aceitava os embargos infringentes como sendo um recurso criminal, ou dentro da esfera criminal do direito eleitoral, ok? Esses embargos infringentes, eles eram admitidos, na realidade, como um pedido de reconsideração, quando havia essa decisão desfavorável ao réu, uma decisão não unânime. No entanto, pessoal, lá no ano de 2004, ocorreu uma situação bastante interessante que trouxe uma inovação aí dentro do direito eleitoral, especialmente no que se refere aos recursos criminais eleitorais. Nós tivemos aí o ministro Fernando Neves, do TSE, e aí eu trago para vocês lá o número do acórdão do TSE, que vocês poderão consultar mais tarde, se assim o desejarem. Esse ministro, ao analisar embargos infringentes em matéria eleitoral, ele disse o seguinte, eu trago para vocês aqui um trecho do acórdão para que vocês entendam bem a situação. Ele falou lá, olha, não há exceção prevista no artigo 609 do Código de Processo Penal, no sentido de não serem cabíveis os embargos infringentes e de nulidade contra a decisão do pleno do próprio tribunal. Não há exceção prevista no artigo 609. Portanto, pessoal, se não existe exceção no artigo 609, significa que esse tipo de embargo também poderia ser feito, correto? Então, houve essa inovação. A partir de então, o TSE passou a aceitar os embargos infringentes, né? E eu
trago para vocês essa ideia e trago para vocês também o número desse acórdão, porque eventualmente vocês ainda vão ver, existem muitas decisões que dizem, né, que os embargos infringentes não cabem em matéria eleitoral. No entanto, como vocês mesmos viram, né, nós temos aí já precedentes do Tribunal Superior Eleitoral que permitem o uso dos embargos infringentes. Eles vão funcionar aí como um pedido de reconsideração mesmo, já que vão voltar lá para os 7 membros do tribunal, independente do fracionamento, né, da esfera judiciária, aí que era o que estava sendo discutido na época desse acórdão lá em 2004. Okay? Nosso próximo recurso serão os embargos de divergência. Embargos de divergência na esfera penal, ele vai estar disciplinado dentro do direito eleitoral através do recurso especial, através do RESP. Nós vamos utilizá-lo para as decisões dos TREs, para poder atacar essas decisões quando houver divergência de interpretação entre a decisão de 2 ou mais tribunais regionais sobre o mesmo assunto, ok, pessoal? Prazo para interposição desse recurso será aquele prazo comum, que nós já conhecemos, né? O prazo 258 do Código Eleitoral, prazo de 3 dias, aqui sendo utilizado o artigo 276, parágrafo 1º, também do Código Eleitoral, e não vão ser admitidos, pessoal, e muito importante essa observação também, não serão admitidos embargos de divergência a partir de situações que fujam à aplicação da Constituição ou do Código Eleitoral. Ok? Muito importante isso, porque será requisito para os embargos de divergência, luz vermelha nessa situação. Tá? Isso significa que a comprovação dessa divergência é pressuposto recursal, tá, para a interposição dos embargos de divergência e precisa ser, pessoal, interpretação divergente entre 2 ou mais tribunais distintos. O nome disso é dissídio pretoriano, ok? Então, é preciso que o dissídio pretoriano esteja presente, caso contrário, não haverá jeito de ser conhecido os embargos de divergência, ok? Embargos declaratórios, pessoal, nosso próximo recurso, também conhecidos aí, na praxe forense, no dia a dia da vida forense, como embargos de declaração. Quem possui legitimidade? Novamente, pessoal, candidato, Ministério Público Eleitoral, seja ele como fiscal da lei ou como parte, também o eleitor e os demais interessados na matéria recursal. Prazo para interposição também será o prazo comum de 3 dias, que nós temos para a maioria dos recursos no direito eleitoral. E ele vai atacar, pessoal, e aí os embargos de declaração eles possuem um ponto específico de ataque, que vai ser obscuridade, omissão, contradição, que a gente também chama de ambiguidade. Vamos utilizar para isso, pessoal, os embargos de declaração, ok? Ele será recebido ali, ó, nos efeitos permanente, devolutivo e suspensivo. Suspensivo no sentido de que ele vai suspender aí até o final do julgamento, né? Vai suspender esses prazos. Também interruptivo, no sentido de que ele vai interromper os prazos seguintes, né? Os prazos processuais seguintes. No entanto, pessoal, o que ocorre aqui com os embargos de declaração é que não vai haver efeito de retratação, não vai haver juízo de retratação nos embargos de declaração. O juiz não poderá voltar atrás da sua decisão, daquela decisão que vai ser tomada. O que ele pode fazer então, professor? Pessoal, ele pode eventualmente complementar a decisão dele. E aí essa complementação vai ter um efeito infringente. Mas mudar a decisão ele infelizmente não poderá fazer. Competência para o julgamento dele vai passar aí desde a primeira até a última instância, como nós já bem sabemos, possui natureza jurídica de recurso, e os tribunais eleitorais eles têm admitidos aí os embargos de declaração, conforme ele nos passa a ideia do artigo 275 do Código Eleitoral, de interpostos a partir ou atacando, no caso, acórdãos na esfera penal de sentenças, acordos de sentenças judiciais, ok?
Além disso, pessoal, é preciso que seja questionada sempre, ou melhor, que a decisão questionada, que a decisão atacada, a decisão judicial atacada, ela esteja sempre viciada com obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Muito importante isso, pessoal, sob pena de não conhecimento também dos embargos de declaração. Prazo comum também para interposição de 3 dias dentro do direito eleitoral. E os embargos de declaração na matéria criminal, na seara criminal do direito eleitoral, eles vão divergir também daquele prazo que é considerado lá no Código de Processo Penal, pessoal, porque lá no Código de Processo Penal ele nos traz aí um prazo para interposição dos embargos de declaração de 2 dias apenas, ok? Então, portanto, isso não irá se aplicar para nós aqui no direito eleitoral, iremos utilizar a lei específica do direito eleitoral que rege a questão dos prazos para os embargos de declaração, ok? Vão ser apresentados diretamente ao relator e julgados na primeira sessão, independente da revisão do recurso, ok? Nosso próximo recurso vai ser o recurso em sentido estrito, pessoal. A legitimidade para esse recurso também é igual ao do anterior, como nos embargos de declaração, candidato, Ministério Público Eleitoral, seja ele parte ou custos legis na ação, lá no polo ativo, né? Também poderá ser o eleitor ou os demais sujeitos interessados na questão, que tem interesse recursal na questão. Prazo comum de 3 dias para interposição do recurso, sendo cabível das hipóteses que estão previstas lá no artigo 581 do Código de Processo Penal, né, que são matérias relacionadas ou melhor, que não são matérias relacionadas à pena, ao apenamento do acusado, pessoal. Portanto, ali no artigo 581 do Código de Processo Penal, teremos vários incisos ali com o cabimento com as hipóteses que poderão ensejar aí o recurso em sentido estrito, ok? Se houver alguma reforma da decisão, a parte contrária vai poder recorrer dessa decisão, desde que, obviamente, caiba algum recurso, desde que haja um recurso cabível para que a parte contrária possa recorrer, e o juiz não vai poder mais modificar a sua decisão. Portanto, estamos falando aqui que não temos também juízo de retratação aqui no recurso em sentido estrito. Ok? Interposição lá no juízo de instância superior, com efeito devolutivo, competência dos juízes eleitorais e natureza jurídica de recurso. Ok? Próximo recurso, pessoal. Recurso especial eleitoral criminal. Aqui, pessoal, eu já começo a chamar novamente a atenção a vocês em relação à questão daquilo que nós já vimos nos recursos cíveis, já que também iremos repetir a maior parte das situações relativas aos recursos. No entanto, estamos falando aqui de matéria criminal, portanto, vamos abordar aí algumas pequenas situações que são bastante diferentes em relação à questão dos recursos cíveis, ok? Legitimidade também estará a cargo do candidato, Ministério Público Eleitoral, o eleitor e também os demais sujeitos que tenham interesse recursal ali relacionado à absolvição ou à condenação por mudança de fundamentação. Prazo de interposição para ele também será o prazo comum, claro que nós conhecemos do Código Eleitoral, prazo de 3 dias. Objetivo desse recurso, pessoal, do RESP criminal, será os acordos que forem proferidos contra a disposição constitucional, contra a disposição de lei, e quando houver aí divergência, né, aquilo que nós chamamos já de dissídio pretoriano alguns minutos atrás, que é aquela divergência de entendimento reiterado entre 2 ou mais tribunais regionais. O efeito dele é suspensivo, também em função da presunção de inocência do acusado. A competência para o julgamento vai ser do TSE, já que estamos falando aí sobre ataque, né, às decisões do Tribunal Regional. Natureza jurídica de recurso, ok? E
algo bastante interessante que eu chamo a atenção de vocês novamente será em relação ao Instituto do Pré-Questionamento, pessoal. Aqui é pressuposto recursal, não pode faltar pré-questionamento da matéria via embargos de declaração, tá? Sem exame da matéria fático-probatória também, certo? No entanto, o RESP vai permitir aí, desde que conhecido, obviamente, né? Vai permitir a sustentação oral dentro de um prazo de 10 minutos para cada parte. Não existe divergência nenhuma entre o RESP civil e o RESP criminal. Estamos apenas aqui falando para vocês que existem especificidades eleitorais e especificidades cíveis, cabendo a cada matéria o seu respectivo direito. Ok? Portanto, o RESP de matérias cíveis vai atender as matérias cíveis e esse que nós estamos considerando agora vai atender as matérias criminais. Recurso ordinário eleitoral, também de matéria criminal. Possui legitimidade para ele os mesmos atores que nós já viemos considerando até então: candidato, Ministério Público Eleitoral, eleitor e terceiros com interesse na questão. Prazo para interposição é um prazo de 3 dias contados a partir de quando? Da publicação do acórdão lá no Diário Oficial, desde que esta decisão ela seja relativa a uma denegação de habeas corpus ou mandado de segurança, pessoal. Objeto do recurso ordinário eleitoral vai ser essa decisão, a decisão de denegação de habeas corpus ou de mandado de segurança em matéria criminal. Efeito suspensivo vai ser recebido no efeito suspensivo, com a competência para o julgamento por parte do TSE, já que nós estamos atacando também aqui decisões relativas ao Tribunal Regional Eleitoral, natureza jurídica de recurso, obviamente. E para que seja conhecido, pessoal, diferente daquilo que nós vimos no recurso anterior, é que não será necessária a presença do pré-questionamento. Assim como também vai caber aí rediscussão da matéria fático-probatória, pessoal. Por isso é que os autos, né, além disso, ele não vai ter juízo de admissibilidade, os autos eles vão poder ser enviados já à instância superior, tão logo seja recebida aí as contrarrazões por parte do recorrido, ok? Recurso ordinário constitucional, pessoal, nosso próximo recurso, legitimidade a mesma dos anteriores, que nós já vimos, prazo de interposição também é o mesmo, prazo comum, de 3 dias contados a partir de quê? A partir do acórdão que denegar também habeas corpus ou mandado de segurança, correto? E pode ser tanto contado a partir da publicação desse acórdão como da própria sessão de julgamento que vai denegar este acórdão, ou melhor, que vai denegar o mandado de segurança ou o habeas corpus. Ele possui também um efeito suspensivo. A competência de julgamento, né, para o julgamento do recurso estará a cargo do Supremo Tribunal Federal. Portanto, estamos falando aqui de decisões que são oriundas do Tribunal Superior Eleitoral, possui natureza jurídica de recurso e algo bastante interessante de observação, mais interessante que eu trago para vocês em relação a esse recurso, pessoal, é que a decisão relativa, né, o que é alvo desse recurso, ela deve ser necessariamente originária, pessoal. Decisão originária. O que significa isso? Que não pode ter sido mantida, que não pode ter sido também reformada uma decisão anterior. Apenas o tribunal deve ter julgado e denegado aquele habeas corpus ou aquele mandato de segurança e só. Aí, nesse caso, haverá uma decisão originária e estaremos cumprindo aí com o pressuposto para o recurso. Ok? Não são requisitos essenciais para o processamento do recurso ordinário constitucional o pré-questionamento, portanto não temos pré-questionamento presente aqui. Também vai ser permitida
o reexame de prova, já que aqui estamos falando sobre uma situação global que precisa ser analisada como um todo, e aí nesse ínterim caberá o reexame de provas e também será permitida a sustentação oral dentro de um prazo de 15 minutos para cada parte, pessoal. Nosso último recurso de hoje vai ser o recurso extraordinário eleitoral, também em matéria criminal, com legitimidade igual dos anteriores, candidato, Ministério Público Eleitoral, eleitor e demais interessados na questão, né? E com prazo de interposição de 3 dias, esse prazo daí nós vamos retirar lá de súmula do STF, diretamente da súmula 728 do STF, e também vai ser cabível, pessoal, quando acórdãos do Tribunal Superior vierem a destoar ou vierem a contrariar um dispositivo constitucional ou vier o tribunal a declarar algum tipo de inconstitucionalidade relativa a tratado ou lei federal em última ou única instância, pessoal. Vai ser recebido aí no efeito devolutivo, conforme o 257 lá do Código Eleitoral e 321 do Regimento Interno do STF, com a competência para julgamento por parte do STF, já que estamos novamente atacando decisões oriundas do TSE, natureza jurídica de recurso, pessoal. E cabível também após vencidas todas as instâncias relativas à justiça eleitoral, já que não podemos suprimir nenhuma instância eleitoral. Bem claro isso, pessoal, sem supressão de instâncias, ok? O recurso ele tem que indicar de forma direta, de forma frontal, aquela violação que está se discutindo no recurso, pessoal, já que isso não pode ocorrer de forma reflexa, sempre, pressuposto, pessoal, sempre de forma direta e frontal, ok? Pessoal, eu trago aqui para vocês o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida que desejem esclarecer, eu estarei sempre à disposição. Eu desejo a todos bons estudos.